João, capítulo número 10, a partir do verso 7. A partir do verso 7 diz: tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão a sua voz. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará alimento. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância ou com fartura. E você diz? Eu estava com um texto preparado ali, mas quando eu li esse texto, veio um download no meu coração. Meus amados irmãos, Jesus, aqui nesse texto, o seu Adeildo, Jesus aqui, ele estava dando 3 situações importantes. Ele compara aqueles que estavam aos seus cuidados como ovelhas. Por que ovelhas? Aqui tem o esposo da Josefa, Pedro, que é pastor de ovelha. E, aliás, eu quero agradecer a sua presença. Amamos muito quando você está aqui, tá? Eu não esqueci daquele hino não, mas eu não vou cantar para você vir domingo para a gente cantar ele. Viu? Então, amados, a gente sabe, eu sei, não porque criei, mas porque já li, que ovelha não escuta a orientação de outra pessoa, a não ser aquela que cuida delas. Jesus diz: eu sou a porta. É claro que você, se você não sabe, vai ficar sabendo, Israel tinha 12 portas. Entre as portas que cercavam Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade cercada por muros. Entre as portas que cercavam Jerusalém, tinha a porta das ovelhas. E esta porta, Jesus estava diante dela quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á. Entra e sai e encontrará refúgio, encontrará consolo, encontrará salvação, encontrará libertação, encontrará nova vida. Ei, entenda, quem entra por Jesus jamais entrará pelos portões de Satanás. Satanás também oferece não uma porta, mas oferece um largo portão, onde ele diz que ele promete felicidade, mas não existe felicidade sem Jesus. Onde ele promete alegria, mas não existe alegria sem Jesus. Alegria sem Jesus não é alegria. Por quê? Porque alegria sem Jesus tem que estar envolvida com álcool. Alegria sem Jesus tem que estar envolvida com drogas. Alegria sem Jesus tem que estar envolvida com alguma coisa. Mas eu louvo a Deus que aqui em 7 casas tem um povo que não precisa de álcool, que não precisa de drogas para estar feliz. Basta estar num culto como este. Ele abre a boca, levanta a mão, adora o Senhor, dá um glória a Deus e a alegria brota do nosso coração. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz, e ele repete hoje: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Ei, Jesus diz que ele é a porta, porque apareciam outras portas. Jesus diz que ele é o caminho, porque apareciam outros caminhos. Jesus diz que ele é a verdade, porque apareciam outras pessoas com verdades relativas. Mas o povo, ele diz: as minhas ovelhas só escutam, só conhecem, só obedecem a minha voz. Quem entra sem ser pela porta é ladrão e salteador. Ei, você sabe muito bem que há pessoas de má índole que quando chega em uma porta, em uma casa e está fechado, ele procura arrombar. Ele não entra pela porta da forma normal. Por quê? Porque ele não tem a chave. Então ele procura arrombar, ele procura derrubar a porta, ele procura levar tudo que tem de
bom e melhor da casa. Ele leva geladeira, ele leva fogão, ele leva dinheiro, ele leva tudo que ele puder levar, porque é ladrão, é bandido. Satanás é assim, ele diz que tem porta, e quando você entra por ela, ele rouba a alegria. Quando você entra por ela, ele rouba o prazer. Quando você entra por ela, ele rouba a felicidade. Quando você entra por ela, ele rouba a vontade de viver. Mas Jesus diz: eu sou a porta. E Senhor, e se eu entrar pelo Senhor, o que acontece? Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente alegria. Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente paz. Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente fé. Se você entrar por mim, eu lhe dou tranquilamente felicidade. E eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão aqui entraram pela porta chamada Jesus. Eu queria ter tempo para falar tudo que está aqui, mas eu não tenho tempo. Entenda bem o que é que diz o versículo 8. Leiam aí, por favor, em nome de Jesus. O que é que diz o versículo 8, irmão Renilson? Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos que vieram antes. Todos que vieram antes de mim, ladrão e salteador. Pastor, me explica esse versículo. Vou explicar agora. Quando você encontra Jesus, é sempre na hora certa, no momento exato, no tempo certo. Nunca depois, nunca antes. Mas quando o diabo pensa que percebe que você está perto de encontrar Jesus, ele quer chegar antes para te desviar do caminho que te leva a Cristo. Mas aí Jesus já avisou aí: quem chega antes é ladrão, quem chega antes é mau caráter, quem chega antes é Satanás. Por que, Senhor? Porque quando eu chego na hora certa. Quando eu chego para resolver. Quando eu chego para solucionar. Quando eu chego para salvar. Quando eu chego para curar. Quando eu chego para libertar. Quando eu chego para dar nova vida. Quando eu chego para fazer mudança. Quando eu chego para transformar. Quando eu chego para fazer a diferença na vida do homem e da mulher que crê que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida, diz o Senhor Jesus. Quem chega antes é ladrão e salteador, mas Jesus chegou na sua vida. Tenho certeza, no momento que você mais precisava, no momento que você mais necessitava, no momento que você mais achava que a sua vida não tinha mais sentido, aí Jesus chega e diz: eu cheguei. Para quê, Senhor? Para dar alegria, para mudar a sua história, para reescrever a sua vida. Oh, glória a Deus, porque Jesus chegou na minha vida. Aleluia! Eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque outrora éramos todos com algum problema, com alguma situação, e a gente procurava alguém para resolver e não encontrava ninguém. E quando a gente aceita Jesus, a gente não só encontra um Senhor, mas também um Salvador, mas também um solucionador de problemas, mas também aquele que faz a história da pior pessoa que possa existir em 7 casas, da pior mulher, do pior homem ser transformada. Ali um cachaceiro, ali um mentiroso, ali um mau caráter, mas depois que entra por essas portas e declara que Jesus é o Senhor da sua vida, aqui um adorador, aqui alguém que dá glória, aqui alguém que exalta o Senhor, aqui alguém que levanta a mão para adorar. Se você tem motivo para dar glória a Deus, abre a boca e glorifica o Eterno. Aleluia! Eu dou glória a Jesus por isso. Eu tinha um conteúdo que não tinha nada a ver com o que eu estou falando agora, mas Jesus vira o disco, Jesus muda tudo e diz: quem manda na sua boca sou eu, rapaz. Leia o texto novamente. Oh, glória! Sabe por quê? Porque quem é o dono da igreja é Jesus. Quem é o dono da sua vida é Jesus. Quem é o dono da sua casa é Jesus. Por quê? Porque ele não rouba, ele dá de graça. Porque ele não tira, ele transforma. Porque ele não deixa do mesmo jeito, ele muda. Nós estamos aqui porque temos a nossa vida transformada pelo nome do Senhor nosso Deus. Já se passaram alguns minutos, já são mais de 8h30, mas eu não vou cansar você. Perceba bem o que é que diz o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem ou alimento. Ovelha não se alimenta tão bem com outra coisa a não ser com pasto. Se não chover, ovelha emagrece. Se não chover, ovelha passa fome. Se não chover, ovelha não bebe água. E aí o sofrimento vai grande. Vocês aqui do sertão sabem muito bem o que é isso. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos servos de Satanás. Mas quando nós encontramos Jesus, deixamos de ser pessoas que não tinham muita importância e passamos a ser ovelha. Por quê, pastor? Porque ovelha é um animal manso. Ovelha é um animal tranquilo. Ovelha é um animal que produz lã. E lã é um produto caro. Mas não é só por isso que nós nos transformamos em ovelha. Nós nos transformamos em ovelha porque Jesus se identificou como um bom pastor. Existem pastores de todo tipo. Existe pastor de todo
modelo, mas Jesus é o bom pastor. Eu não sou um bom pastor porque eu não dei a minha vida por ninguém, mas Jesus, de braço aberto na cruz do Calvário, ele deu um grito: eu sou o bom pastor, e o bom pastor está dando a sua vida pelas suas ovelhas. Entenda bem, não sei se você é o que você é, se você é um filho pródigo, se você é uma dracma perdida, ou se você é uma ovelha perdida. Uma coisa eu sei: se você é uma ovelha, aqui você encontra um pastor. O nome dele é Jesus. Onde você entra pela porta das ovelhas e encontra pastagem, alimento, água para beber. E ovelha só bebe água limpa e água parada. Não vem dar para ela água bagunçada não, que ela não bebe. Água que faz muito movimento, ela não bebe. Água calma, água tranquila. Por isso que o Salmo 23 diz que o pastor... vou recitar o Salmo 23. Como é o Salmo 23 mesmo? Quem lembra aí? Muito bem. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. E o que é que tem mais? Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está olhando para você e está vendo uma ovelha. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ô irmão, antes de você encontrar Jesus, você vai lembrar disso aí que eu vou dizer. Antes de você encontrar Jesus, você vivia com a alma angustiada, com a alma triste, com a alma batida, com a alma para baixo. Quem olhava para você e dizia: o que está acontecendo com a fulana? O que está acontecendo com fulano? Eu não sei o que é, eu acho que ela está doente. Por quê? Porque você está percebendo, é uma pessoa triste, é uma pessoa acabrunhada, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa, o olhar dela está triste, dá para perceber. É mesmo, né? Aí novamente você vem num lugar como esse, aceita Jesus, vai passando aí pelas ruas, as pessoas olham e dizem: o que aconteceu com fulano e com a fulana? Eu não sei, mas você está percebendo? Ela mudou o semblante, ela mudou o olhar, ela mudou o comportamento, ela mudou a postura, ela mudou o andar. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque eu sou ovelha, encontrei um pastor que faz o quê? Deu a vida por mim, refrigerou a alma, que ouve pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: não tenha medo, porque o Senhor está comigo. Todo pastor normalmente tem a hora de guardar as ovelhas no redil. E o pastor vai descansar, porque o pastor cansa. Nem toda hora o pastor está com disposição de pastorear. Ele coloca as ovelhas no curral e vai descansar. Qual a diferença do pastor Jesus? É porque toda hora ele está com a ovelha. Para quê? Para guardar, para proteger, para guiar, para orientar, para defender. É por isso que o Salmo 37 diz... O Salmo 37 diz... 34 diz: o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra. Se você teme a Jesus, quem teme a Jesus aqui diz amém. Quem teme a Jesus diz amém. Aleluia. Se você teme a Jesus, o pastor está do teu lado, ele está contigo, e a vara e o cajado dele te traz consolação. Tem gente que pensa que vara é para bater e cajado também. Vara nunca foi para bater, cajado também não. Cajado é para tirar a ovelha do buraco, e vara é para espantar qualquer ataque contra a ovelha. Então Jesus está com a vara e com o cajado. Com a vara para espantar todo o mal que venha contra ti, e com o cajado para te levantar se você cair. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, a sua vara e o teu cajado me consolam. Aí o que eu acho bonito no Salmo 23, que também faz uma conjunção com João capítulo 10, é que ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmão, você já orou uma oração dessa? Eu conheço gente que já orou: Senhor, mata os meus inimigos, aqueles desgraçados que estão caluniando, aqueles desgraçados que estão mentindo. Eu já vi gente que sem sabedoria orou assim. Mas o Salmo 23 me ensina que o bom pastor, que também é a porta, que também é o caminho, que também é a verdade, ele disse, mandou o salmista cantar assim: prepara uma mesa perante mim, bem longe dos meus inimigos. Foi assim? Não. Prepara uma mesa perante mim, onde os meus inimigos estejam vendo. Ei, o bom pastor, além de ser bom pastor, ele prepara banquete para você. Qual banquete, pastor? Água tranquila e pasto verdejante.
ovelha que está na mão do Senhor, ela não cai em embaraço. A ovelha que está na mão do Senhor, ela não tropeça. A ovelha que está na mão do Senhor está guardada. A ovelha que está na mão do Senhor, o lobo não come. A ovelha que está na mão do Senhor está no melhor redil. A ovelha que está na mão do Senhor entra pela porta e sai pela porta. Mas por que ela sai? Ela sai para anunciar que o bom pastor deu a vida por ela e também está disposto a dar a vida por sua avó, por sua tia, por sua prima, por sua nora, por sua cunhada, por sua prima. O bom pastor também está disposto a oferecer perdão para todos aqueles que estão em sua volta. Ele entenda bem, o Salvador, o purificador, o justificador, que está escrito no João capítulo 10, ele está aqui esta noite e nós louvamos a ele, porque ele nos salvou. Nós não merecíamos, mas ele nos comprou. Nós não merecíamos, mas ele nos purificou. Nós não merecíamos, mas ele nos deu uma nova chance. Nós não merecíamos, mas temos o nome escrito no livro da vida. Eu louvo ao Senhor por essas pessoas que estão aqui e também pela vida desse casal e dessa criança que aceitou Jesus. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que está uma festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Então eu entendo pela Bíblia que houve festa no céu na sexta, houve festa no céu no domingo, e está havendo festa no céu hoje. Como eu queria que a hora esperasse, mas a hora não espera. Eu vou dispensar você. Se você sabe que o Senhor é o teu pastor, o Senhor deseja que você, como ovelha de Cristo, não fique só com essa paz para você, com essa alegria para você, com esse amor só para você. Mas a gente nós não somos pessoas egoístas que queremos tudo para a gente. Nós oferecemos Jesus para as pessoas. Aonde, pastor? Em qualquer lugar. O sertão clama por Jesus. Ei, entenda, você é um atalaia de Cristo, missionário de Cristo, um pregador do Evangelho. Aonde você chegar, por quê? Porque você tem com você o bom pastor. E o bom pastor, quando pregou em João 10, ele pregou o Evangelho. Ele estava pregando na porta das ovelhas, ele pregou o Evangelho. Então, se ele pregou, eu prego. Se ele ensinou, eu ensino. Se ele nos mandou ir, nós estamos indo. Ei, louva a Deus por essa igreja aqui no sertão. Sabe por quê? Porque se Deus está salvando, é porque o bom pastor está no sertão. Se ele está salvando, é porque ele tem uma nova chance para essa comunidade, para essa região. Sabe por quê? Porque ele deu a sua vida por todos os pecadores. E diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Amém. Vamos orar. Aleluia. A gente nem agradece a Marli mais nessa comitiva aí, porque a gente já sabe que toda sexta, toda quarta e todo domingo ela vai poder estar com a gente. Então já é da família. Amém. Você diz amém, não é? Amém. Amém. Aleluia. O seu Adaildo está feliz por ter aceitado Jesus? Oh, glória. E a dona Lourdes? Tá? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui esta noite. Pelo Senhor se fazer tão presente aqui através de louvores, através da palavra ministrada por Morrenius, por nós, através de tudo que aconteceu aqui, Senhor. Te louvo por tudo que aconteceu, por todas aquelas pessoas que pegaram o microfone para te adorar de alguma maneira. Pai, domingo nós vamos estar aqui te adorando. A tua presença, Senhor, se faça de forma transbordante no ambiente, para que nós saiamos daqui tão felizes quanto estamos saindo agora e ainda mais. Pai, que nós como ovelhas possamos obedecer à voz do bom pastor, porque o Senhor entregou a sua vida pela gente. Não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou. Abençoa o sertão, Senhor. Continua salvando vidas. Te louvo, Senhor, pela vida da Lala, Senhor, que te aceitou. Muito obrigado, Pai. Leva os teus filhos em paz para casa, que eles possam dormir em paz e tranquilidade. Dê um dia de vitória
Olha para os teus filhos, Senhor, no amanhecer de amanhã, uma noite de bênçãos. Pai, para a glória do teu nome, nós te adoramos. Em nome de Jesus. E você diz? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, no seu endereço, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar, em nome de Jesus. E você diz: Deus abençoe. Domingo estaremos aqui. Nós venceremos, Jesus já venceu a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Depois do chamado já venceu, a igreja já venceu, os irmãos já venceram, Jesus já venceu. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Vencerei a batalha, eu vencerei. Tu vencerás, nós venceremos. Jesus já venceu. Batalha não é batalha se não surgem as provas, se o inimigo não se levanta. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Venceu a batalha. Demoraram? Batalha não é batalha se não surgem as provas, se o inimigo não se levanta. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Eu vencerei, tu vencerás, nós venceremos. Jesus já venceu. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Eu vencerei, tu vencerás, nós venceremos. Jesus já venceu. A igreja jejua, a igreja ora, pede a Deus toda hora. A igreja jejua, a igreja ora, pede a Deus toda hora. Com Jesus eu irei. Só daquele tão grande é. Só
me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Não, encontrará libertação, encontrará nova vida. Ei, entenda, quem entra por Jesus jamais entrará pelos portões de Satanás. Satanás também oferece não uma porta, mas oferece um largo portão, onde ele diz que ele promete felicidade, mas não existe felicidade sem Jesus. Onde ele promete alegria. Eu cheguei, para quê, Senhor? Para dar alegria, para mudar a sua história, para reescrever a sua vida. Oh, glória a Deus, porque Jesus chegou na minha vida. Aleluia! Oh, Senhor, e se eu entrar pelo Senhor, o que acontece? Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente alegria. Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente paz. Se você entrar por mim, eu lhe dou gratuitamente fé. Se você entrar por mim, eu lhe dou tranquilamente felicidade. E eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão aqui entraram pela porta chamada Jesus. Porque apareciam outras pessoas com verdades relativas, mas o povo, ele diz, as minhas ovelhas só escutam, só conhecem, só obedecem a minha voz. Quem entra sem ser pela porta é ladrão e salteador. Ei, você sabe muito bem que há pessoas de má índole, que quando por sua avó, por sua tia, por sua prima, por sua nora, por sua cunhada, por sua prima, o bom pastor também está disposto a oferecer perdão para todos aqueles que estão em sua volta. Ele entenda bem, o Salvador, o purificador, o justificador, que está escrito no João capítulo 10, ele está aqui esta noite, e nós louvamos a ele, porque ele nos salvou. Nós não merecíamos, mas ele nos comprou. Nós não merecíamos, mas ele nos purificou. Nós não merecíamos, mas ele nos deu uma nova chance. Nós não merecíamos, mas temos o nome escrito no livro da vida. Eu louvo ao Senhor por essas pessoas que estão aqui, e também pela vida desse casal e dessa criança que aceitou Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que vai uma festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisa de arrependimento. Então eu entendo pela Bíblia que houve festa no céu na sexta, houve festa no céu no domingo, e está havendo festa no céu hoje. O Senhor é meu pastor, a sua vara e o teu cajado me consola. Aí o que eu acho bonito no Salmo 23, que também faz uma conjunção com João capítulo 10, é que ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. E o que é que ele diz mais? Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está olhando para você e está vendo uma ovelha. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ô irmão, antes de você encontrar Jesus, você vai lembrar disso aí que eu vou dizer. Antes de você encontrar Jesus, você vivia com a alma angustiada, com a alma triste, com a alma batida, com a alma para baixo. Quem olhava para você dizia: o que está acontecendo com a fulana? O que está acontecendo com o fulano? Eu não sei o que é, eu acho que ela está doente. Por quê? Porque você está percebendo, é uma pessoa triste, é uma pessoa acabrunhada, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa, o olhar dela está triste, dá para perceber. É mesmo, né? É. Aí novamente você vem num lugar como esse, aceita Jesus, vai passando aí pelas ruas, as pessoas olham e dizem: o que aconteceu com fulano e com a fulana? Eu não sei, mas você está percebendo? Ela mudou o semblante, ela mudou o olhar, ela mudou o comportamento, ela mudou a postura, ela mudou o andar. Por quê, irmão? Ah, sabe por quê? Porque eu sou ovelha, encontrei um pastor que faz o quê? Deu a vida por mim, refrigerou a alma, guiou-me pela vereda da justiça. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, no seu endereço, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar, em nome de Jesus. E você diz: Deus abençoe. Domingo estaremos aqui através da palavra ministrada por morrenidos, por nós, através de tudo que aconteceu aqui, Senhor. Te louvo por tudo que aconteceu, por todas aquelas pessoas que pegaram o microfone para te adorar de alguma maneira. Pai, domingo nós vamos estar aqui te adorando.
A tua presença, Senhor, se faça de forma transbordante no ambiente, para que nós saiamos daqui tão felizes quanto estamos saindo agora e ainda mais. Pai, que nós como ovelhas possamos obedecer à voz do bom pastor, porque o Senhor entregou a sua vida pela gente. Não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou. Abençoa o sertão, Senhor. Continua salvando vidas. Te louvo, Senhor, pela vida da Lala, Senhor, que te aceitou. Muito obrigado, Pai. Leva os teus filhos em paz para casa, que eles possam dormir em paz e tranquilidade. Dê um dia de vitória para os teus filhos, Senhor, no amanhecer de amanhã, uma noite de bênçãos. Pai, para a glória do teu nome, nós te adoramos, em nome de Jesus. E você diz?